Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos começar a falar sobre teatro. Isso mesmo, eu vou ter que abrir uma playlist nova no meu canal, né? Meu canal é meu nome completo, né? Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose é Lohse e Rezende é com Z. Isso inclusive é uma coisa que eu nunca pedi a vocês, gente. Se inscrevam no canal. Isso mesmo. Se inscrevam no canal, toquem o sininho das notificações, entendeu? Curtam, compartilhem, comentem, entendeu? Eu nunca pedi isso para vocês, né? Estou pedindo pela primeira vez e vou começar a fazer isso agora também, como todo mundo faz, né? Eu ainda não tô com uma quantidade grande de seguidores, né? Mas eu já sei que eu tenho uma galerinha aí que assim que me assiste, né? É bacana isso, tá? Eu faço vídeo para conversar com as pessoas, para interagir com as pessoas, mas de repente eu faço mais esses vídeos como uma terapia para mim também, né? Para a gente também poder conversar, para a gente poder também refletir sobre coisas, né? Da cultura do nosso país, da cultura geral, entendeu? Da cultura escrita, da cultura falada, da cultura televisionada, da cultura cinematográfica, né? E agora eu quero, com esse vídeo, né, inaugurar a playlist de teatro. Teatro que é uma arte, gente, que tá tão próxima e tão distante, né, do grande público, né? É interessante a gente perceber isso, né? O teatro sempre foi uma arte muito cara, sempre foi uma arte de elite, né? Uma peça de teatro sempre foi muito mais cara, entendeu, do que uma sessão de cinema, desde os primórdios, desde lá para trás, né? O cinema sempre foi uma diversão muito mais de massa do que o teatro. O teatro acabou sendo uma diversão de elite e é uma diversão cara, porque, para você contratar atores, para você ensaiar, para você fazer figurino, para você fazer cenário, para você fazer iluminação, entendeu? Isso toda noite, de repente é uma coisa mais cara. É claro que o cinema também é caro. Hoje em dia ele é mais caro, né? Mas o que acontece? Você faz a película lá, você faz o DVD, né? Você faz o hoje em dia é até pela internet, né, que você transmite os filmes, né, coisa e tal. Bota aquela matriz lá e você reproduz isso no mundo inteiro, entendeu? Você não tem que em cada sala reproduzir todas as condições de filmagem, né? Enquanto que num teatro você tem que reproduzir todas as condições do que os espectadores vão assistir, né? Então o teatro sempre foi uma arte muito cara. Aqui no Brasil o que acontece? Você encontra, né, centros culturais geralmente financiados pelo governo ou geralmente com patrocínios assim de grandes empresas privadas que conseguem às vezes, né, colocar as peças a preços mais acessíveis. Mas quando isso acontece, é formiga indo no pote de açúcar, né? Se você encontra uma peça de teatro a 10, 20 reais, entendeu? Quando geralmente o preço delas pode ser 70 reais, 100 reais, entendeu? A galera vai. E aí você fica na fila de espera. Então, se você dá mole, se você não fica esperto, né, com relação às datas daquela peça, né, você pode até não conseguir assistir a peça porque ela já está toda lotada a temporada até o final, entendeu? Então, pode ser, é uma coisa distante por ser uma arte cara, né? E é uma coisa próxima, que o grande público às vezes tem essa chance, mas é uma chance que se você vacilar isso aqui, entendeu? Você perde ela também, né? E aí, como é que eu. Que peça que eu tô falando, gente? É uma peça que está no Teatro João Caetano, tá? Chamada Cor Púrpura, né? Que é uma releitura, né, de uma peça da Broadway, né? Cujos diálogos, né, cujos números musicais foram, né, reescritos, né, adaptados pelo Arthur Shechel, né? Como é que eu descobri isso, né? Porque eu sou um cara que também não frequenta teatro, né? Eu frequento teatro muito raramente, embora eu goste de ir, mas por causa dessas dificuldades todas que acabei de falar para vocês, eu acabo frequentando muito mais cinema do que teatro, né? Eu já não ia teatro há um bom tempo, inclusive.
Acho que é a primeira vez que eu assisto uma peça depois da pandemia. Então, quer dizer, é coisa de anos já que eu não vou ao teatro. Mas como é que eu adivinhei, né, sobre essa peça, né? Tava eu passando de bobeira lá na 7 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, né? Aí passei em frente ao Teatro João Caetano e vi que tava essa peça da Cor Púrpura lá, né? E vi também que a temporada vai até o dia 27 de maio, se eu não me engano, né? 27, 28 de maio, talvez. E aí o que acontece? Cheguei lá, né? Vi que a bilheteria estava aberta, vi se ainda tinha lugares, né? Todos os lugares tomados, né? Aí eu comprei para umas 2 semanas mais adiante, um negócio assim, né? E fui hoje lá ver a peça, né? Então foi meio que assim também, foi meio que na base da orelhada, foi meio que na base da adivinhação, né? E aí é bastante bacana, né? Você vê isso, né? Você vê realmente, né? Os atores ali atuando, cantando, você vendo que está havendo um número musical onde os instrumentos musicais estão ali ao vivo, né? No caso, né? Não parecia ser os instrumentos musicais gravados, parecia que eles estavam sendo executados ali nos bastidores, né? Junto com os números musicais, né? Realmente, né? Com os atores cantando, né? Atores muito eficientes, né? De atuação, de dança, de saber cantar, né? De canto, né? No caso, né? E aquela coisa, né? Da iluminação, dos cenários, né? Que você tem que fazer tudo coordenado ali, você tem que girar os cenários às vezes, né? Os próprios atores faziam isso, de você colocar, entendeu? A iluminação de fundo para você botar determinadas situações e aquelas coisas têm que ser todas sincronizadas, têm que ser todas muito bem ensaiadas. Os atores têm que decorar as falas. Foi uma peça, gente, que começou 4 horas da tarde, terminou em torno de 4 horas da tarde e terminou em torno de 7 horas da noite, com só um intervalo de 15 minutos. Então o pessoal sua a camisa demais. E só de você ver isso, entendeu? Independentemente do que vai ser história, independentemente do que vai ser contado, entendeu? Só isso já é um espetáculo realmente, né? Você vê toda essa sincronização perfeita, né? Você vê os atores, né, com seus figurinos, você vê os atores, entendeu? Atuando conjuntamente, atuando individualmente, né? E o grande barato disso, né, é que o público, né, tem uma reação, né? Tem uma reação que vai ser diferente em cada apresentação, né? O grande barato é isso, né? E então toda apresentação, o ator, entendeu? Ele vai encontrar uma situação nova, apesar dele estar com tudo ensaiadinho ali, ele vai encontrar uma situação nova, ele vai ter que saber lidar com aquela situação nova, e aí você tem essa coisa, né? Enquanto que você tem toda uma coisa ensaiada, né? Ao mesmo tempo inusitado e inesperado pode aparecer em cada atuação e o ator tem que estar preparado para ser bem eficiente no que ensaiou e saber lidar com as situações, né, que aparecem, né? Você vai ter números musicais, por exemplo, que antes do fim da peça aqui, a atriz principal ela foi aplaudida de pé por muito tempo e a peça tinha que continuar a correr, né? Ela ficou lá, né? Esperando a galera terminar de aplaudir, o pessoal terminar de sentar, entendeu? E isso, obviamente, deu uma, como é que fala? Mais tempo para a peça, né? No caso, né? E aí é legal você ver essa reação do público. Esse é o ponto positivo do público, tá? Agora, eu vou ser bem sincero com vocês, gente. Eu não sei o que é, entendeu? Eu não sei se as pessoas não estão acostumadas ao teatro por ser uma arte meio inacessível. Mas também a gente tem cada situação, às vezes, que Deus me livre, tá? Que realmente o público poderia, vamos dizer assim, ter um pouco mais de. Como é que eu posso dizer, cara? De bons modos, de boa educação, tá? Não estou generalizando, não estou dizendo que todo brasileiro é mal educado, mas tem umas situações, sabe? Que na peça, entendeu? De teatro, elas são mais imperdoáveis. Num filme, né? O filme tá lá só projetando a imagem, então o ator não está sendo desrespeitado. Quem está sendo desrespeitado é o público do lado. Tem um casal que começa a falar do teu lado, ele está desrespeitando mais você. O que tem ali na frente é um monte de imagens.
Agora você fazer coisas na frente de atores de carne e osso que estão atuando ali para você, entendeu? Isso é uma coisa que eu acho meio complicada, né? Por exemplo, você está vendo a peça, né? Obviamente, né? No cinema, né? Você leva doce, você leva pipoca, você leva refrigerante, né? O próprio cinema vende isso para você, né? No caso, né? No teatro é proibido entrar com essas coisas. O teatro vende até pipoca, mas aí você come a pipoca no intervalo e volta pro cinema, entendeu? Aí as pessoas entram com doce, aí começa a mexer em papel, começa. É um número musical, gente. É um negócio, sabe? É desagradável, né? Outra coisa também que acontece, às vezes as pessoas não têm muita noção, porque o teatro, João Caetano, ele não vamos dizer assim, a distância entre os degraus, entre as filas, entendeu? Elas não são tão baixas uma com relação à outra. Então tinha uma senhora lá, que estava umas 3 filas à frente da minha, entendeu? Pô, brincadeira não. A mulher, ela tinha um cabelo assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar minha porra. A mulher tinha um cabelo mais ou menos assim, ó. Entendeu? Um cabelo mais ou menos assim, sabe? Desse jeito assim. Negócio meio assim, entendeu? E durante a peça, a mulher ficava assim, ó. Ajeitando o cabelo. Entendeu? E aí você ficava vendo os atores, de repente aquele monte de cabelo assim, aquele vulto escuro de um monte de cabelo, entendeu? E de mão assim, no meio da peça, sabe? E ela não. Pô, e tinha um galerinão atrás assistindo, cara. Aí quando começa, dá um intervalo de 15 minutos, cara, parece que caiu um celular. Caiu um celular do balcão na galera lá embaixo, entendeu? Então, cara, tem umas paradas assim, sabe? Que o público tem que, sabe? Sei lá, tem que ter um pouco mais de respeito, entendeu? Com quem está assistindo e com quem está atuando, sabe? E isso eu confesso a vocês que me incomodou bastante, sabe? Me incomodou bastante e, sabe, eu fiquei bem chateado com a atuação do público, né? Mas por um outro lado, depois o público reagiu muito bem, entendeu? A atuação dos atores. Então você tem pontos positivos para o público e pontos negativos para o público, né? Não sei se é porque o teatro é uma arte que as pessoas não têm muito acesso, aí de repente elas não se comportam de forma muito adequada quando vão, né? Sei lá, entendeu? É uma coisa que, sei lá, é melhor a gente não ficar falando muito aqui, entendeu? Mas deixa quieto. Agora, a peça. Vamos falar da peça em si, que esse vídeo já está com 12 minutos. Nem falei da peça ainda, né? Mas é o primeiro vídeo de teatro que eu estou fazendo, então a gente tem que falar um monte de coisa aqui. A peça, o grande... Todo mundo se lembra da Cor Púrpura, né? Ou, quer dizer, as pessoas de uma geração mais antiga, né, se lembram do filme A Cor Púrpura, né, do Steven Spielberg, né? Que era um filme muito pesado, né? Para mim é o melhor filme da carreira do Spielberg, né? O Spielberg tem uma carreira muito prolífica, tá? Mas o filme que realmente me impactou quando eu estava começando a assistir um pouco mais a carreira do Spielberg foi A Cor Púrpura, tá? E até hoje eu confesso a vocês que nenhum filme dele me impactou tanto quanto A Cor Púrpura. E ele fez coisa muito boa. A gente sabe que o Spielberg tem décadas e décadas de carreira cinematográfica, tá? É um diretor que a gente tem que respeitar muito. É o diretor da nossa geração. É um dos grandes diretores da nossa geração, que foi adolescente lá na década de 80, na década de 90, coisa e tal. E o que acontece? Eu confesso a vocês que eu não sabia, tá? Fiquei sabendo hoje que A Cor Púrpura também tinha um musical da Broadway. E eu não sei, tá? Isso aí, se alguém souber, pode até colocar nos comentários aí. Eu não sei se o filme do Spielberg foi baseado numa peça da Broadway, entendeu? Ou se a peça da Broadway veio depois. Eu não sei o que aconteceu, quem veio primeiro a isso. Foi o ovo ou a galinha, né? Mas o que acontece? A impressão que me dá é que a peça da Broadway, entendeu? Também vai trabalhar o tema de uma forma pesada, também vai trabalhar o tema de uma forma reflexiva, entendeu? Mas os números musicais, eles dão, vamos dizer assim, um pouco mais de suavidade à coisa, né? Você vai ter muitos alívios cômicos na peça, entendeu? Se
você teve uma reprodução fiel do que aconteceu, né? Essa adaptação brasileira foi uma reprodução mais fiel da Broadway, né? Você vai ter vários momentos de alívios cômicos, entendeu? E aí a atuação dos atores foi muito, a atuação individual dos atores foi muito importante nisso, tá? Muito importante a gente falar isso, né? E toda aquela questão, né, que a gente vê muito pesada, né, do filme, entendeu? Ela é um pouco suavizada, embora ela não seja, vamos dizer assim, desprezada. Ela ainda foi tratada de uma forma bem séria, bem densa, bem pesada, entendeu? Mas com um pouco mais de suavidade, né? O grande barato da peça foi isso, né? Uma coisa que é interessante da gente falar também é sobre a história, né? Que na história você vê inicialmente somente negros, né? E você vê basicamente ali, entendeu? Um problema de origem social, muito mais de misoginia do que de racismo, né? Num primeiro momento aparece muito isso, né? Você está vendo realmente, né? As meninas sendo oprimidas, as meninas sendo estupradas pelo próprio pai, ou enteado, né, no caso, né? E as meninas praticamente sendo dadas, vendidas, né, para casarem e para serem, vamos dizer assim, esposas, né, de maridos e elas vão ter que praticamente trabalhar para esses caras, né, sob o efeito de, caso não façam isso, de apanharem, né. Então é uma questão muito mais, entendeu, de gênero, tá? O início do filme, né, a primeira parte do filme. A parte que começa a falar do racismo, entendeu, dos brancos contra os negros, né, você vê mais adiante, né? Você vê mais adiante, aí a coisa começa a ficar sinistra também, né, no caso, tá? Mas é sempre a coisa ali dentro de um núcleo, né, de uma sociedade mais negra, né, no caso, né? Então você tem uma parte racista também do filme, entendeu? Mas a impressão que me dá é que ele é menos trabalhado do que a questão de gênero, né? Isso é uma coisa também que a gente sentia no filme do Spielberg, né? A menos que você fale, né, que a forma, né, como o branco opressor o homem opressor da mulher, entendeu? O homem negro seja mais opressor do que a mulher, do que o homem branco, né, no caso, contra a mulher. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, entendeu? Se essa for um estereótipo, você dizer que aquela velha história de dizer que os pretos resolvem tudo na porrada sempre, coisa e tal, não sei o que, isso de repente pode ter ficado mais concentrado, esse racismo estrutural pode ter ficado mais implícito nessa primeira parte, que foi uma parte de gênero, né? Agora, na segunda parte, você vê realmente racismo de brancos contra negros, né? E o grande barato também é que a África também entra nessa discussão, né? É muito interessante você ver como esse filme ele aborda várias questões, entendeu? E em várias dimensões, em vários assuntos, né? No caso, né? E é interessante ver também, né, que a própria personagem principal, acho que era Cilly o nome dela, né, que é a personagem que o Goldberg fazia, né, ela também, né, quando ela começa a se rebelar, quando ela começa a buscar a sua liberdade, né, ela acaba provocando a redenção do marido dela, né, como o próprio filme também mostra isso, né. Embora o filme, eu confesso a vocês que o filme ele tenha dado essa redenção do marido, né, da Whoopi Goldberg no filme, né, ela foi mais tateada, né? Eu sinto que na peça, né, essa coisa foi um pouco mais trabalhada, essa questão da redenção do marido, né, no caso, né? Agora, os números musicais, gente, estavam uma coisa assim sensacional, coisa de cultura, vamos dizer assim, americana negra mesmo, de músicas de origem gospel, entendeu? Parecia que você estava vendo realmente uma peça da Broadway, parecia que você estava vendo realmente afro-americanos assim, né, cantando ali em português, né? Eles estavam realmente cantando com swing, com um ritmo que parecia muitos filmes, né, de música gospel negra que você vê, né, no cinema, na televisão, no cinema, coisa e tal, né? E a adaptação, né, que o Arthur Shechel fez também foi interessante, né? Porque dentro dessa cultura negra americana todinha, afro-americana todinha, entendeu? Você via aquela salpicação, né, de elementos da cultura negra brasileira, né? Por exemplo,
Ah, fulano tá bêbado, por quê? Porque tomou cachaça, entendeu? Fumou maconha, cheirou cocaína, não sei o quê. Umas coisas que tem mais a ver com a nossa realidade aqui, talvez, né? É, quando falavam alguma coisa assim muito inusitada, o pessoal fazia que nem o tio Barnabé fazendo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né, no caso, né? E isso ficou muito interessante, essa miscigenação, essa adaptação, né, que o Arthur Chechel fez dessa cultura negra afro-americana, né, para essa cultura negra afro-brasileira, né? Ficou bacana, entendeu? Então, sabe, foi uma baita de uma peça, gente. Foi muito legal, sabe? Espero que vocês tenham a chance de ver essa peça. Ela está no Teatro João Caetano até o dia 27 de maio, se eu não me engano, tá? Realmente eu não sei se nessa altura do campeonato os lugares já estão todos tomados, entendeu? Mas fiquem de olho nessa peça. Se você está vendo esse vídeo, você está em outro estado do Brasil, fique de olho para ver se essa peça vai para onde você mora. E não deixe de assistir, entendeu? Essa versão da Cor Púrpura, né? Essa versão brasileira da Cor Púrpura, né? É adaptada pelo Arthur Chechel e com atores brasileiros excelentes, excelentes, muito bons, tá? É aquela coisa que eu falo para vocês, gente. A impressão que dá é que o ator, né? Afro-brasileiro, afro-americano, entendeu? Ele, para conseguir chegar onde ele chega, ele tem que enfrentar tantos obstáculos, tanto racismo, que os que conseguem chegar, entendeu? A ser atores profissionais mesmo, eles acabam se tornando muito bons, muito acima da média, tá? E isso é uma impressão que a gente vê no cinema americano, tá? E isso é uma impressão que a gente vê aqui também no Brasil, na televisão, e numa peça de teatro como essa, né? Que são atores que não são conhecidos da grande mídia, assim, entendeu? Eu, pelo menos, não conheço nenhum, tá? De repente, pode ser até uma falha minha de conhecimento, né? No caso, né? Mas que, pô, quando os caras botam um bloco na rua, quando os caras vão atuar individualmente, coletivamente, entendeu? Eles dão um show, tá? E são atores completos, não é só aquele ator que sabe atuar, não. É o ator que sabe atuar, é o ator que sabe cantar, é o ator que sabe dançar, é o ator que sabe ser dramático, é o ator que sabe ser engraçado. Essa peça tá coalhada de atores assim. E só isso vale você ir lá, tá? Então, gente, eu espero poder, entendeu, nos próximos vídeos, entendeu, falar um pouco mais de teatro com vocês, tá? Mas deem uma olhadinha com muito carinho nessa peça da Cor Púrpura, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos começar também, né? Espero eu, né? Com um pouco mais de frequência, a falar um pouco mais de teatro, né? De repente eu vou começar a dar umas caçadas por aí e começar a fazer vídeos de teatro com vocês, né? Esse está sendo o primeiro, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.